Governo Trump congela a emissão de vistos de imigrantes para cidadãos do Brasil e de mais 74 países. E você vai ver também. Banco Central decreta liquidação extrajudicial da Reag Investimentos, envolvida nos casos PCC e Master. E ainda, crise hídrica em São Paulo. Reservatório chega a nível mais baixo desde 2015. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. A partir de agora você fica muito bem informado com as principais notícias desta quinta-feira, 15 de janeiro. O governo Trump congelou a emissão de vistos para cidadãos do Brasil e outros 74 países que pretendiam viajar aos Estados Unidos. A medida está prevista para começar a valer já na próxima quarta-feira, mas não deve afetar os turistas. Donald Trump decidiu suspender os vistos para 75 países. O Brasil é um dos países da lista, que também inclui Irã, Rússia, Afeganistão, Iraque, Somália, Tailândia, entre outros. Dessa forma, os migrantes recebem benefícios sociais americanos ao chegarem ao país, devem ficar bloqueados. O governo norte-americano espera que a medida entre em vigor a partir de 21 de janeiro. A mudança deve ser temporária, mas não tem data para terminar. A suspensão vai servir para o governo dos Estados Unidos reavaliar os critérios atuais de concessão de vistos a estrangeiros. O memorando do Departamento de Estado diz que Washington pode começar a barrar pessoas mais velhas e com sobrepeso. Em novembro, a agência de notícia Associated Press afirmou que o governo de Donald Trump considerava uma nova diretriz para restringir a entrada de pessoas obesas. Em junho do ano passado, uma nova exigência foi implementada para a concessão de vistos de estudantes e ficou determinado que todos os candidatos deveriam desbloquear seus perfis em redes sociais para análise do governo americano. A medida pretendia identificar os conteúdos considerados hostis aos Estados Unidos, seu governo, cultura, instituições ou princípios fundadores. O Banco Central decretou nesta quinta-feira a liquidação extrajudicial da Reag Investimentos. A gestora está envolvida em investigações sobre braços do PCC no mercado financeiro e, mais recentemente, ao caso do Banco Master. A empresa esteve no centro da segunda fase da Operação Compliance Zero, a mesma que investiga fraudes no Banco Master. João Carlos Mansur, fundador e ex-executivo da Reag Investimentos, foi alvo de mandados de busca e apreensão. Em nota, o Banco Central informou que a instituição se enquadra no segmento S4 da regulação prudencial e representa menos de 0,001% do ativo total ajustado do Sistema Financeiro Nacional. Segundo a autoridade monetária, a decretação da liquidação extrajudicial foi motivada por graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Com a decretação da liquidação da administradora pelo Banco Central, os fundos ligados à Reag não foram encerrados. A Reag atua como gestora e administradora de mais de 80 fundos de investimento. A medida do Banco Central atinge a instituição responsável pela administração, e não os fundos em si, que permanecem ativos no mercado. As carteiras seguem existindo, mas deverão buscar novas instituições para exercer a função de administração e garantir a continuidade das operações. A Reag Investimentos, gestora com ações negociadas na B3, também foi uma das empresas investigadas na mega operação Carbono Oculto, deflagrada contra o PCC em 8 estados. A operação é considerada a maior já realizada no país contra o crime organizado e mirou um esquema bilionário de fraudes no setor de combustíveis,
que teria sonegado mais de 7 bilhões e 600 milhões de reais em impostos. O ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de um inquérito para investigar se o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras e a Receita Federal vazaram de forma ilícita dados de magistrados da Corte e de seus familiares. A decisão foi tomada no contexto das investigações sobre um suposto esquema de fraudes do Banco Master. Os órgãos foram notificados hoje sobre o procedimento, que agora tramita sob sigilo. E pelo menos 8 pessoas foram presas em uma operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Equipes cumprem mandados judiciais para enfraquecer a atuação da facção criminosa. As polícias civil e militar realizam mais uma fase da Operação Contenção. Dessa vez, os agentes percorrem a Vila Kennedy, na zona oeste do Rio, para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. A polícia esteve em um dos endereços de um dos alvos na Vila Kennedy, mas ele não foi encontrado. Em seguida, agentes receberam a informação de que o suspeito estaria em hospital, em Realengo. Lá, os policiais localizaram o homem e deram voz de prisão. A ofensiva foi deflagrada após um trabalho de investigação e inteligência que identificou os alvos e a dinâmica criminosa na região. A Operação Contenção é uma estratégia do governo do estado para conter o avanço territorial do Comando Vermelho. A iniciativa busca desarticular as estruturas financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes. Desde o início da operação, mais de 275 criminosos foram presos e outros 136 morreram em confrontos. Também já foram apreendidas cerca de 470 armas, sendo 189 fuzis, além de mais de 50 mil munições. O presidente Lula sancionou o orçamento de 2026 com veto a quase 400 milhões de reais em emendas parlamentares. A lei prevê despesas totais de 6 trilhões e meio de reais para o ano. A lei orçamentária anual deste ano foi sancionada pelo governo com vetos a alguns trechos da proposta aprovada pelo Congresso Nacional, que previam recursos para emendas parlamentares, como se fossem despesas do próprio Executivo. Segundo o governo, os dispositivos vetados previam gastos de cerca de 400 milhões de reais. A justificativa dos vetos é que foram feitas mudanças no Congresso que acrescentaram gastos novos. Mas esse tipo de inclusão não é permitido pela legislação que regula o processo orçamentário. As alterações feitas por deputados e senadores previam que os valores seriam colocados como despesas discricionárias do Executivo. Mas esses recursos serviriam para atender emendas com destino definido pelos próprios parlamentares. O governo afirmou que isso foge das regras previstas para esse tipo de despesa dentro do orçamento do Executivo. O texto da Lei Orçamentária Anual, aprovado pelo Congresso, já previa reservar cerca de 61 bilhões de reais para emendas parlamentares, sendo a maioria, ou quase 38 bilhões de reais, de caráter impositivo, ou seja, com pagamento obrigatório pelo governo federal. Desse valor, cerca de 50 bilhões de reais correspondem a emendas individuais e coletivas, indicadas por deputados e senadores, enquanto 11 bilhões foram incorporados à programação dos ministérios e ficarão sob gestão do Poder Executivo. A Lei Orçamentária de 2026 prevê despesas totais de 6 trilhões e meio de reais para o ano, sendo 1 trilhão e 800 milhões de reais destinados ao refinanciamento da dívida pública. Cerca de 198 bilhões são para investimentos e 4 trilhões e meio de reais são para os orçamentos fiscal e da Seguridade Social. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que vai deixar a pasta ainda este mês. Outro que anunciou que também vai deixar o governo é o Silvio Costa Filho, do Ministério de Portos e Aeroportos.
Segundo Silvio Costa Filho, a saída do ministério tem como objetivo permitir dedicação integral à construção da sua candidatura ao Senado. O ministro afirmou que a decisão está consolidada e que conta com o apoio político do presidente Lula. Ele destacou a relação mantida ao longo do período em que integrou o governo federal e o diálogo estabelecido durante sua gestão. Costa Filho afirmou também que até a saída oficial do cargo seguirá cumprindo agendas institucionais e entregas à frente do Ministério de Portos e Aeroportos. A pasta é responsável por políticas públicas e investimentos nas áreas portuárias, aeroportuária e de aviação civil em todo o país. Durante a apresentação do balanço do Ministério de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho destacou as suas realizações à frente da pasta nesse período. Nós tivemos a coragem de fazer e de tirar do papel o túnel dos Santos, vamos tirar do papel já tiramos a primeira concessão do Paranaguá, a gente criou a Secretaria de Hidrovias, a gente vai fazer o Tecon Santos 10, a gente está enfrentando, o desafio de fortalecer a aviação do Brasil, criamos programa como ampliado, envolver a iniciativa privada para isso. Então, o Tecon Santos 10, desde o primeiro momento, a gente tratou com muita transparência. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também confirmou a sua saída do governo durante uma entrevista a um canal de notícias. Haddad disse que vai indicar para ocupar o posto, no seu lugar, o atual secretário executivo da pasta, Dário Durigan. Fernando Haddad afirmou que essa mudança antes do prazo limite defendido pela Justiça Eleitoral no mês de abril é importante para que quem for escolhido assuma e consiga desenvolver o trabalho durante o ano inteiro, tratando todas as questões orçamentárias e fiscais. Pela legislação eleitoral, ministros que pretendem disputar eleições precisam se afastar do cargo até o dia 3 de abril de 2026. Mas Haddad disse que optou por antecipar a saída. O argumento apresentado é de garantir uma transição organizada e permitir que o sucessor prepare medidas econômicas e estratégicas para o ano. E veja a seguir, crise hídrica em São Paulo. Cantareira chega a nível mais baixo desde 2015. Antes do intervalo, vamos ver uma câmera do Maranhão, cidade Imperatriz, 29 graus neste momento. Redação HIT volta já. O Redação HIT está de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 45 minutos. Após dias de alerta internacional, o judiciário iraniano negou nesta quinta-feira que um jovem detido nos protestos recentes esteja sob risco de execução. Em meio a denúncias de repressão severa e números elevados de mortos e presos nas manifestações contra o regime teocrático do país. A República Islâmica é palco de manifestações que começaram devido ao aumento de custo de vida, mas se ampliaram em um movimento contra o regime teocrático que governa o país desde a Revolução de 1979. Grupos de direitos humanos denunciaram que autoridades iranianas vêm conduzindo a repressão mais severa em anos no país, aproveitando um corte de internet de mais de 5 dias. Soutani está preso em Karaj, perto de Teherã, sob acusações de propaganda contra o regime islâmico iraniano e de agir contra a segurança nacional. Em um comunicado veiculado pela televisão estatal, o judiciário relatou que o jovem não foi condenado à morte e, em caso de condenação, a punição de acordo com a lei será uma pena de prisão, pois a pena de morte não se aplica a tais acusações. Tanto a Anistia Internacional quanto o Departamento de Estado americano haviam declarado dispor de informações sobre o que seria a primeira execução de um manifestante e disseram que se tratava de Soutani.
O grupo de direitos humanos Rengal, com sede na Noruega, informou que a execução por enforcamento do jovem estava marcada para quarta-feira, mas acabou sendo adiada. A ONG Iran Human Rights, também sediada na Noruega, contabiliza pelo menos 3.428 manifestantes mortos durante os protestos e mais de 10 mil pessoas presas, embora o balanço real provavelmente seja muito maior. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve se reunir hoje em Washington com a líder da oposição na Venezuela e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado. Logo após confirmar a captura de Maduro no início de janeiro, Trump descartou apoiar Maria Corina em uma possível busca para assumir o governo venezuelano. Ele declarou que ela é uma mulher muito simpática, mas não tem o apoio nem o respeito do país. Antes do anúncio do encontro, Corina afirmou que gostaria de entregar o Prêmio Nobel da Paz a Trump. O mandatário republicano, então, disse que isso seria uma grande honra. Os presidentes Lula e Vladimir Putin afirmaram que a América do Sul e o Caribe deveriam permanecer como zonas de paz. Eles criticaram os Estados Unidos por derrubarem Nicolás Maduro na Venezuela. Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Rússia, Vladimir Putin, conversaram nesta quarta-feira por telefone sobre a situação na Venezuela. Os dois líderes afirmaram que a América do Sul e o Caribe devem permanecer como zonas de paz, depois que os Estados Unidos derrubaram Nicolás Maduro. O Palácio do Planalto emitiu nota informando que os presidentes defenderam o papel dos países dos BRICS para fortalecimento das instituições de governança global, em especial as Nações Unidas e seu Conselho de Segurança. Os presidentes criticaram a invasão da Venezuela e o sequestro de Maduro por militares americanos, alegando ser uma violação do direito internacional. Também em nota, o Kremlin acrescentou que os dois trocaram opiniões sobre questões internacionais da atualidade. Segundo matéria da Agência Brasil, Lula e Putin concordaram em buscar meios para reduzir a tensão na América Latina e em outras regiões. O governo brasileiro revelou que os presidentes conversaram ainda sobre a 8ª Comissão Bilateral de Alto Nível Brasil-Rússia, a ser realizada no próximo dia 5 de fevereiro em Brasília. A Prefeitura de São Paulo retomou hoje uma área do teatro de container no centro da capital para a construção de prédios de moradia popular. A companhia de teatro Mungunzá perdeu a área em uma disputa judicial. Há 10 anos, a Companhia de Teatro Mungunzá ocupava um terreno público na Rua dos Gusmões, no centro de São Paulo, recebendo espetáculos de teatro, música e dança. O espaço, que era considerado referência nacional e internacional pela inovação arquitetônica, foi retomado agora pela Prefeitura para a construção de moradias populares. No último ano, a companhia e a prefeitura travaram uma batalha judicial pelo terreno. A disputa chegou a mobilizar artistas renomados e o Ministério da Cultura. Mas o Tribunal de Justiça reconheceu que o prazo para a permanência do teatro na área se encerrou e que a prefeitura podia retomar a área. A permanência havia sido inicialmente autorizada por 180 dias, mas a Justiça reduziu o prazo para 90 dias, já encerrado. Com o fim desse período, a juíza destacou que não há impedimento legal para que o município retome a posse do terreno, uma vez que atua em conformidade com o direito de propriedade. Segundo a Prefeitura, a área será transferida para a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo. O projeto prevê a construção de unidades habitacionais de moradia popular, espaços de lazer e convivência e segurança e requalificação. Após o despejo, a administração municipal não informou se o teatro será realocado em outro terreno. O sistema Cantareira completou uma semana com volume útil reservado abaixo dos 20%. A situação, se mantida até o fim de janeiro, limita a retirada de água de uma das principais fontes de abastecimento de São Paulo e da região metropolitana.
Dados de painel da Sabesp indicavam 19,3% de volume útil reservado, menos da metade do verificado no mesmo dia do ano passado, de 50,5%. A situação também é pior do que em 2021, equivalente a 39,5%, outro ano de transtornos com falta de água, e em 2022, cerca de 29,2%. Se o nível do Cantareira continuar abaixo dos 20% até o fim de janeiro, a limitação para a retirada de água aumenta em fevereiro, caindo dos atuais 23 mil litros por segundo para 15.500 litros por segundo. Essa seria a faixa especial, o quinto e pior cenário de armazenamento. Desde o final de setembro, o Cantareira opera com volume útil abaixo de 30%, chegando a cair para a casa dos 19% na primeira quinzena de dezembro. Desde a crise hídrica de 2014 e 2016, o sistema não registrava índices tão baixos. Para efeito de comparação, a chuva de 134 milímetros em dezembro. No Cantareira ficou abaixo dos 177 milímetros registrados no mesmo mês na capital paulista. O Sistema Integrado Metropolitano, que reúne o Cantareira e outros reservatórios, tem se distanciado desde o fim de dezembro da curva de referência que o governo usa para determinar as medidas de economia de água. Na manhã desta quarta, o painel indicava 27,25% de volume reservado, cerca de 3,6% abaixo dessa trajetória. O nível equivalente do sistema metropolitano está próximo do limiar de 26,88%. Se atingir esse patamar, uma das medidas previstas é aumentar o tempo de redução de pressão à noite para 12 horas, 2 horas a mais do que as atuais 10. E vamos então com uma câmera do alto do nosso prédio ver o tempo neste momento em São Paulo. Termômetros marcando 27 graus e a previsão de chuva, viu? Logo depois, a partir das 2h30 da tarde. Muito obrigada pela sua companhia nesta manhã. A gente se encontra novamente nesta sexta-feira às 11h30 em ponto ao vivo. Te espero.